E aí, pessoal do Formiga, tudo certo? Voltamos aí mais uma vez com mais um Formiga na Tela e mais uma vez aí a presença ilustre aí de Fernando Brito da Versátil Home Video. Valeu, Fernando, por essa presença. Opa, eu agradeço, Paulo, agradeço aí os amigos aí do Formiga Elétrica, é um prazer participar, sempre que vocês precisarem, estamos aí. E ainda mais também para falar do 12 Homens e uma Sentença, do Sidney Lumet, que é um filme, eu considero o maior filme de tribunal de todos os tempos e que eu tive o prazer aí de preparar, fazer a curadoria da edição do filme em Blu-ray, com 4 horas e meia de extras, com dublagem clássica, ficou um projeto muito lindo, e foi assim, fez crescer a minha admiração pelo Lumet enquanto diretor. Bom, é isso aí, né? 12 Homens e uma Sentença, classicaço aí do Lumet, não só do Lumet, como do cinema em geral, né? O primeiro longa, né, do Lumet é um clássico atemporal. E aí, que o Fernando até estava abrindo, né, nesse sentido, a gente estava conversando um pouquinho antes, né, da importância desse filme, né, do legado, enfim. É muito interessante que ele transcende, né, até o próprio cinema, né, o filme. Então ele é usado também muito, né, como uma referência na própria área jurídica, né, por ser um filme bem focado nesse sentido. E até eu conversando com a minha esposa ela é consultora, né, então ela faz treinamento, né, e ela dá também bastante aula de influência. E ela cansou de usar, né, diversas cenas desse filme, né, para exemplificar formas de influência. Então, assim, é um filme que transcende o próprio cinema, além de ser realmente uma aula de cinema, né? Porque tem tantas coisas que a gente pode falar, de simbolismos, né? Da própria parte técnica do filme mesmo, que a gente pode falar horas e horas aqui, né? Então, enfim. E assim, acho que não sei nem se a gente precisa falar um pouco da sinopse, se o Daniel quiser falar um pouco da sinopse, mas é um filme realmente bastante conhecido do público em geral. Bom, para quem não viu o 12 Homens e uma Sentença ainda, se não viu, veja urgentemente, mas a gente está falando aqui de um roteiro que lida com um júri, evidentemente, de 12 homens, que está deliberando sobre a culpa, né? Culpa que, no caso, vai incidir numa sentença de morte, né, e que precisa ser unânime, né, o guilty ou o not guilty teriam que ser unânimes no caso, e eles vão se reunir aí na sala em tempo real do filme para deliberar a culpa ou não culpa de um rapaz de 18 anos que, ao que tudo indica, matou seu próprio pai. Só que as coisas elas não são tão simples assim, embora a maioria dos cidadãos ali presentes já tenham ali seu veredito pronto, né? Eles acham que eles vão entrar ali e em 30 segundos está tudo certo. Só que o personagem do Henry Fonda aparece ali para bagunçar as noções, tanto do público quanto de todos os outros 11 personagens, né? Parece muito simples, mas é um filme que Eu queria começar dizendo que hoje a gente tem assim uma longa tradição de filmes que parecem que tem a sua estrutura mais teatral, de um único cenário. Não só o 12 Homens e uma Sentença também, ele acabou virando peça. Eu tive a oportunidade de ver a montagem aqui em São Paulo, né? É fantástico, ela funciona muito bem tanto no palco quanto no cinema. Mas a questão é a seguinte: hoje nós temos uma longa tradição de filmes assim com essa estrutura de um único cenário e muito mais baseado na interação, no bate-bola, no diálogo entre dois ou mais personagens no caso, né? Hoje é uma coisa a gente falar isso. Em 1957, ainda mais num longa-metragem de estreia, no caso como o Paulo citou, é outra coisa, né? Então, todos os filmes, eles crescem na contextualização. O 12 Homens e uma Sentença, ele cresce na contextualização, mas, ao mesmo tempo, ele tem esse caráter atemporal de discutir essas noções de como nós, e a maioria da população no caso, a gente tem uma disposição em resolver rapidamente certas coisas que são incômodas para a sociedade, né? No caso, como é não é só um crime, né? Não é só um assassinato, é um rapaz que matou seu próprio pai. Então aí corre-se o risco de, não sabemos ao certo, né, porque isso também é ambíguo no filme, mas de condenar um inocente, né? Tirar a vida de um inocente em troca de cidadãos de bem
né, tirarem isso das costas e jogarem pro Estado. Eu acho que é um filme muito atual, né, impressionante. Quando eu tive a oportunidade agora de revê-lo, e eu revi mais de uma vez, né, para poder fazer todo o processo aqui do Blu-ray, como é um filme que revela muitas posições que as pessoas costumam ter hoje. Então até brinquei que um personagem lá, claramente o personagem do Lee J. Cobb, que aliás assim é um show de atuações, né? Lee J. Cobb, Henry Fonda, todo o elenco coadjuvante, o elenco de apoio muito, muito bem. O Ed Begley, né? O Ed Begley que faz aquele velho que é um velho extremamente idoso, extremamente preconceituoso, né, que vem com preconceito contra imigrantes, contra estrangeiros, os trata como laia. Então ele já condena pelo fato do rapaz ser filho de imigrantes e morar em cortiço. Então esse é o preconceito social. Isso é muito comum até hoje, né? Pessoas com esse tipo de postura. E tem aquela postura daquele homem, que depois o filme constrói muito bem a relação que ele tem com o filho, que ele é aquele cara, o pai castrador, o pai machão, e que quer queimar o menino. Quer queimar o menino como, na verdade, fosse descontar toda a frustração que ele tem na relação com o filho. E, no fundo, é um dos adeptos do bandido bom é bandido morto, né? Um típico bolsonarista, um típico trumpista. Então, é muito interessante que essas forças sociais que estão lá, com cada personagem, representa personagens sociais, forças sociais em jogo na América dos anos 50, como é relevante até hoje. É um texto que foi criado lá em meados dos anos 50 para televisão, depois foi para o cinema, e como ele é uma paulada, como ele continua atual, né? E o destaque que eu dou para a direção do Lumet, que todo mundo falava para ele fala nas entrevistas, você é louco de fazer um filme de 1h30 num lugar fechado, numa mesa, as pessoas reunidas, ninguém vai ter interesse por isso, como você vai manter a atenção do público? E como ele consegue fazer um trabalho de câmera impressionante, de angulação de câmera, de trabalhar toda a parte dramática, visual do cinema, a forma do filme. Não é um filme monótono, não é teatro filmado, pelo contrário, é um show de interpretação, um show de marcação de ator, né, de encenação, porque o Lumet era um cara que, olha, ensaiava, só depois ia filmar. Então ele já vinha com o negócio pronto, prático, mas que ele fazia um pré-trabalho muito forte. E esse filme é um exemplo, eu acho, até listei isso no canal Versátil, uma das maiores estreias da história do cinema. Se você pegar filme de estreia, né, vai ter Cidadão Kane, vai ter diretores que conseguem fazer um grande filme de estreia. Esse é um dos grandes filmes de estreia do cinema. Sem dúvida. E não, legal que você falou sobre isso, né? Eu acho que o Lumet, ele consegue, né, a gente está falando de um filme de um cenário só, ele consegue inserir elementos que realmente eu acho que trazem mais o desespero para quem está assistindo, né? Então, assim, ele coloca o próprio lá, né, a gente está acompanhando que é o dia de maior calor, né, na cidade, enfim. Então, aquilo vai te gerando um desespero para nós e, obviamente, para os personagens também, que fazem com que a gente tenha uma maior tensão nesse sentido, né? Então, e aí, como você falou, né, então as diferentes angulagens, o enquadramento, né, que vai de baixo, né, depois quando a tensão começa a aumentar, então dá um tom de mais desespero mesmo para o filme. E o Lumet faz uma forma incrível, né? E por ser o primeiro filme dele, é impressionante. Uma discussão que seria um caso extremamente comum, né? Então, até no início do filme, você vê lá o juiz, né? O juiz está cansado, né? Para designar ali os jurados para decidirem o caso, né? Então, assim, como se fosse um caso comum, e transformar isso num caso enorme, né? Algo que realmente afronta mesmo quem está assistindo, inclusive, né? Para poder perceber, e a forma da influência, né? Do personagem do Henry Fonda. O Brito falou, né? Do mais velho, né? Que fala, é super interessante também se você perceber os enquadramentos nele. Ele tem uma entonação maior tanto para os presentes e para quem está assistindo. Então, os closes nele parecem ainda mais fortes ainda que nos outros. É como se fosse vamos parar para ver que o sábio vai falar, que é o mais velho, é o cara... E quando ele fala, realmente, são sacadas importantíssimas. Tanto é que no final, a sacada principal, né, dos óculos é dele. E é incrível, assim, eu acho que esse filme também é outro que daria para... Os simbolismos que existem no filme são tantos, né, daria para
para falar por horas e horas aí também, né? O Brito, curiosamente, eu e ele fizemos um programa sobre o filme do Frankenheimer, né, que foi O Segundo Rosto, que por sinal tem até pequeno diálogo entre a abertura do 12 Homens e a abertura do Segundo Rosto, que é a questão do traveling, né, aquela questão de você pegar o espectador pela mão, ó, entra aqui com a gente, vamos dar uma olhada nessa situação aqui. É claro que no Segundo Rosto isso desemboca para uma situação diferente, e aqui no 12 Homens, né, como se ele te levasse ali para dentro primeiro para a sala da corte, né, e depois para a sala da deliberação dos jurados. É bacana ver, né, o mesmo modus operandi, ainda que com variações, mas aplicado em filmes mais ou menos da mesma época, né? Eu queria salientar também que, apesar de ter personagens assim que numa primeira fala já despertem a nossa antipatia, eles não são absolutamente tratados como vilões, né? Eles têm ali, dentro daquilo que o filme se propõe a mostrar dessas pessoas, não vou dizer que nós temos empatia, mas mesmo o senhor lá que estava, sabe, vociferando, falando, não, eu sei que essas pessoas são assim, e isso também é um negócio super contundente. Não, eu conheci um casal que vinha de lá, mas era bom, entendeu? Mas era exceção, e não sei o que lá, e tal. E quando você vê, sabe, mais para perto do clímax, né, todo mundo virando as costas para esse cara, né, e ele se afastando daquele grupo, sem precisar que nada seja verbalizado nesse sentido, mas você meio que se condolece, né, pela situação do cara, né, você vê que o quanto aquela raiva, o quanto aquele preconceito cobra desse personagem, né, e assim, é tudo feito com uma economia de diálogos, cara, que é fantástica. O Brito também citou o personagem do Lee Jacob, que realmente é um negócio, assim, mega bem pensado, porque ele não precisa expor, assim, muitos detalhes sobre o que ele passou para justificar aquele comportamento e mais ainda para justificar a virada final, né? Que a virada final é um negócio que é algo que você não espera, mas para mim é algo que me emociona demais. Eu revi o filme ontem à noite e tal, evidentemente não era a primeira vez que eu estava vendo, já tinha visto a peça também. Me chamou muita atenção o fato de que eu tive que dar uma paradinha no filme para ir no banheiro na parte da chuva, né? Por causa de, sei lá, aconteceu um barulho, parei o filme e falei, vou aproveitar para ir no banheiro. Quando eu saí, eu estranhei que não estava chovendo, de tão envolvido que eu estava com o filme. E eu vou trazer aqui uma outra sacada de gênio que o filme tem, que é trabalhar a tensão através de um evento externo, totalmente alheio à situação e aos personagens, que é o caso do calor. Isso não tem interferência dos personagens, não tem interferência da história. O calor ia estar acontecendo de um jeito ou de outro. Mas ele é trazido para dentro da história como um termômetro da tensão, e ele vai subindo com os personagens reclamando do calor. O trabalho também de mostrar os caras suando, de mostrar as nuvens chegando e a chuva também chegando. Eu vou até fazer uma comparação que parece absolutamente fora de contexto, mas o Brito, como é fã de quadrinhos, também ele vai entender. A gente viu isso no Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, né? Que o calor era usado para elevar essa tensão. E quando a chuva cai, de fato, é onde acontece a ruptura, a virada da história, né? Então, nesse caso, o 12 Homens e uma Sentença, ele é um filme irretocável, né? Absolutamente irretocável, no uso também da sua mise-en-scène, do seu design de produção. É uma sabedoria narrativa quase que incomparável, né? Como ele consegue aproveitar esse espaço confinado para contar uma história de 1h30 que não cansa de forma alguma, né? É impressionante. Você falou uma coisa interessante. Eu vendo aqui o BD, né, a qualidade absurda da restauração e da imagem, essa experiência de imersão naquela sala, aquele calor, aquele abafamento, você vê aquele suor no rosto das personagens, a roupa ensopada, né, esses detalhes. E aí esse momento você falou muito bem, que é um recurso não só dos quadrinhos, mas um recurso até literário, de associar os elementos, né, a natureza, a situação psicológica e dramática que está se desenrolando na trama. Então isso é muito, eu acho muito forte no filme, né? É um filme que faz, como você falou, diálogo, direção de atores, posicionamento de câmera, montagem, direção de produção, né? O design de produção, é tudo muito bom. E é um filme impressionante porque todos os atores estão bem. Por mais que o papel, claro, que os 12 jurados que falam, alguns são os principais, tem maior destaque,
né? Como Lee Jacob, como Henry Fonda, como Ed Begley, que é o senhor racista, mas todos são marcantes. Você vai lembrar daquele cara que só quer ver o jogo, você vai lembrar daquele que veio do cortiço, que vai falar da faca, você vai lembrar daquele que é o isentão, que é todo certinho, que é o do óculos, que demora para se convencer, né? Então você vai lembrar de todos os perfis, né? É muito interessante como todos, mesmo que tenham menos falas do que os outros, todos conseguem realmente encarnar os personagens. O Lumet, ele faz esse trabalho de ensaio, de trabalhar que os atores entrem nos personagens 2 semanas antes, trabalhando ensaio. Na hora que chega para filmar, ele sabe muito bem onde colocar as câmeras, ele sabe muito bem como dirigir. Os atores já estão impregnados dos personagens. E aquela coisa flui de uma maneira realmente... de ficar embasbacar, assim, de ficar assim, impressionado. Toda vez que eu vejo esses 12 homens, eu assim, me emociono. A cena final com Lee Jacob, né, com a questão quando ele joga a carteira, né, aquela questão do filho. Aquela cena final quando ele se dobra e a cena que o Ed Begley é deixado de lado, né, todos viram as costas para o discurso do preconceito. São cenas assim inesquecíveis, né? Não, é isso aí. Legal falar que até o próprio gatilho do filme, né, que é descobrir, né, se o menino assassinou o pai ou não, isso não se torna irrelevante, né, durante o filme. A gente nem precisa, né, de saber se sim ou não, porque o filme ele toma, obviamente, um outro caminho. O filme aí, ele é um filme importantíssimo. Quem ainda não viu, difícil, né, entender, assim, talvez um cinéfilo que não tenha visto esse filme, mas é uma aula, né, uma aula que, como eu falei até no início, ele transcende o próprio cinema, né, uma obra importantíssima aí. Então, gente, mais uma vez eu agradeço vocês aí pelo convite e fica a dica para quem nos escutou de não deixar de pegar essa edição em Blu-ray. É uma edição limitada que vem com pôster, 2 cards e o mais importante é o filme com a dublagem clássica, restaurado num BD, tá maravilhosa a edição, e 4 horas e meias de extras, analisando a parte jurídica, analisando a gênese da produção e o mais importante, com um filme de TV do Sidney Lumet, antes dele ir para o cinema, muito bacana, que é a Tragédia numa Cidade Temporária, e o extra mais importante, que é a primeira versão para a TV do 12 Homens e uma Sentença, dirigido pelo Franklin J. Schaffner, que depois faria Patum, vários filmes importantes. Então, não deixem de comprar, porque se você gosta de 12 Homens e uma Sentença, vai ser uma experiência totalmente nova vê-lo com essa qualidade e ainda mais cercado desses extras que lançam luz a tantos aspectos importantes dessa obra-prima, né? Então, pessoal, acesse nosso site formigaelétrica.com.br, também procura a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, onde é @formiga.elétrica. Manda e-mail para nós na tela, @formigaelétrica.com.br. Também não esqueça que o Formiga Elétrica tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, www.apoia.se/Formiga Elétrica. Vê lá se você quer contribuir com a gente, ajudar a gente a melhorar a nossa qualidade técnica, aumentar nosso conteúdo e por aí vai. Não esqueça de largar um joinha aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino para ser notificado a cada novo vídeo e quarta que vem a gente está de volta. Falou!